Muito boa tarde para você que está nos acompanhando aí através das redes sociais. Boa tarde para você também que está nos acompanhando através das ondas da FM. Tá começando o meu, seu, nosso Sensação Podcast aqui na Sensação FM. E hoje eu tenho a honra de receber duas grandes pessoas por aqui. Eu vou confessar para vocês que eu estou tremendo, tá? Assim, uma grande responsabilidade. Estamos aqui com o presidente da Sicredi, estamos aqui também com o diretor de extensão da Sicredi, e para mim é uma honra receber essas duas grandes celebridades, pessoas importantes aqui para fazer esse podcast super bacana. Meninos, muito boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso Sensação Podcast. Olá, Nicole. Olá, Laone, nosso gerente de Regional de Desenvolvimento do Sicredi, aqui para Minas Gerais. Cumprimentar o Elias, todos os internautas da Rádio Sensação. Meu nome é Carlos Rogério Matuella, estou na presidência do Sicredi Botucaraí RSMG. Uma alegria estar aqui em Rio Pomba, estar aqui na Rádio Sensação. Se você está nervosa, Nicole, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade ímpar de poder falar um pouco sobre o Sicredi, sobre nós, sobre essa relação maravilhosa que temos aqui em Minas Gerais. Em especial, poder agradecer à Rádio Sensação pelo trabalho, pela parceria, e dizer que estamos à disposição por esse tempo aqui, falar um pouco sobre gestão financeira, um pouco sobre gente, aliás, um pouco sobre toda a nossa região aqui tão importante para nós, o Sicredi, com certeza para Rio Pombo. Boa tarde, Nicole, presidente Matuella, boa tarde, Elias, enfim, todos que estão conosco nesse momento aí nos acompanhando. Realmente o presidente falou que para nós é um prazer muito grande estarmos aqui com vocês, agradecendo já a Sensação, né, FM aqui pela oportunidade. Isso é impagável para nós, o reconhecimento que a gente está tendo aqui em toda Minas Gerais, principalmente pelos nossos parceiros de imprensa, né, que tem estado muito ao nosso lado nessa caminhada de expansão. Eu que vim para cá desde 2020, 8 de julho de 2020, cheguei em Minas Gerais para, junto com toda a equipe que nós temos hoje aí, conduzir o projeto de expansão da nossa cooperativa, do Sicredi, na nossa área de atuação, Zona da Mata. E estar aqui nesse momento aqui, poder dividir com vocês aqui da imprensa, que já nos conhecem bastante, e também com quem está nos acompanhando nesse momento, um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso movimento, né, do nosso amor pelo cooperativismo. Realmente é um momento muito bacana, que eu acho que isso que está faltando um pouco mais para todas as pessoas, como estou, conhecer um pouco mais do cooperativismo e poder valorizar essa ferramenta de desenvolvimento tão importante, que pode contribuir muito no desenvolvimento social e econômico de todas as pessoas, de todos os municípios, enfim, do Brasil e do mundo. Muito bacana, meninos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo aqui hoje, tá? Mas eu acho que podcast, primeiramente, é o fato de contar a história das pessoas. E eu quero saber, vou começar com o Matuella, depois com a Laone. Eu quero saber qual que foi a sua trajetória até chegar na Sicredi. Muito obrigado. Bom, eu tenho 56 anos de idade, eu nasci... Novo, né? Eu nasci no interior, bem no interior, né? Sou descendente de família italiana, né? Matuella, italiano, do meio rural lá, né? E vivi num lugar chamado Quebradente, interior de Ibirapuitã, que é um município no Rio Grande do Sul, que era distrito na época da cidade, quando é a sede da nossa cooperativa, que é Soledade, uma cidade a 200 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital do estado. Então, minha vida sempre foi vindo do agro, né? Estudei em escola pública, né? Brinquei muito com carrinho de mão, brinquedo feito de madeira, né? Tomei banho de chuveiro com água esquentada na chaleira. Então, sou muito simples, continuo, né? Essa talvez seja a grande virtude, não perder seus valores, não perder sua essência, né? Então, minha trajetória, estudei até os 11 anos no interior, e com 12 anos de idade eu fui morar em Soledade, que é a cidade onde eu moro hoje, né? E entrei no Sicredi muito jovem, entrei no Sicredi com 13 anos de idade. Então eu entrei de office boy, o que hoje chamam de jovem aprendiz, com 13 anos de idade. Minha trajetória é muito curta até chegar ao Sicredi, né? De 13 anos, quando eu comecei como office boy com uma bicicleta, né? Comprando cheque nos bancos, era compensação de cheque. Naquele tempo o Sicredi se chamava Crediagro, um partido de crédito só do rural,
E nós não tínhamos compensação de cheque, nós não podíamos fazer troca de cheques na época. E eu era compensação, eu pegava uma bicicleta, eu ia nos bancos de tarde e comprava os cheques. Nós tínhamos 1, 2, 3 cheques. E depois chegava no Sicredi, que é a Crediagro, o nome da época, para lançar aqueles cheques. E eu fazia também cobrança, aviso de cobrança, as pessoas compravam numa loja de uma cooperativa de produção do agronegócio. E nós recebia aqueles títulos, então eu ia nas casas, andei muito de bicicleta, minha vida, e é o meu símbolo, inclusive, na minha trajetória profissional, uma bicicleta, né? Eu usei muita calça de tergal, eu brinco com todo mundo, quem está ouvindo aqui sabe que é tergal, sabe que é o tecido mais moderno do mundo. Tu comprava uma calça tergal nova, fazia a barra lá pelas quinta lavada, ela já estava uns 5 centímetros mais curta, né? Muito moderna. Então essa minha vida iniciei de office boy e a minha trajetória toda é dentro do Sicredi, de 13 anos até os dias de hoje, onde cheguei à presidência do Sicredi. Caramba, bastante tempo dentro do Sicredi mesmo. 42 anos de Sicredi, né? Eu trabalhei em todas as áreas, né? Fiz movimentos de agência e cheguei à gerência geral e com 27 anos de idade assumi o primeiro diretor executivo mais jovem do Brasil, com 27 anos de idade. Fui diretor, que chamam de CEO hoje da instituição, né? Por 23 anos. E há 7 anos atrás eu assumi a presidência do Sicredi, na região lá, e lidero o conselho de administração do Sicredi. E com muito orgulho, Nicole e os internautas que estão nos assistindo, o meu primeiro projeto ao assumir a presidência foi conduzir o projeto de expansão aqui para a Zona da Mata, para Minas Gerais. E juntamente com colegas da época, a gente veio para cá, ficou uma semana aqui na Zona da Mata, conhecendo a região. 5 regiões foram nos oferecidas e nos encantamos descemos aqui no aeroporto, aqui em Juiz de Fora, conhecemos Tabuleiro, e a segunda cidade que conhecemos foi Rio Pomba. Fomos a Muriaé, fomos a Ubá, Cataguases, Leopoldina, e visitamos outras regiões como a região de Governador Valadares, como visitamos Ipatinga, visitamos Ponte Nova, visitamos Viçosa, Itabirito. São regiões que tínhamos abertas, mas a escolhida com unanimidade foi a região aqui de Muriaé e Ubá. Estamos felizes de estar aqui, né? E junto com isso também a minha carreira profissional também, meu conhecimento técnico de estudo foi tudo na área econômica. Formação em economia, pós-graduação, em 2 MBA, pós-MBA, visitas técnicas, enfim, minha formação é toda dentro da área econômica e na área financeira. Então a minha carreira só tem uma carteira de trabalho, né? Só tem uma carteira que é no Sicredi, e fico muito feliz de poder estar aqui contando um pouco da minha história, que não é melhor que a história de ninguém, cada um escreve a sua própria história, mas a gente fica feliz de poder, né? Ser muitas vezes exemplo para outras pessoas. Eu falo com os colaboradores do Sicredi que eu talvez seja o melhor plano de carreira, que nunca tenho uma linha escrita. Quem olha para mim sabe, se eu de office boy, nascido lá no interior, né? Cheguei à presidência, então esse é um bom plano de carreira e eu tomara que eu sirva de inspiração para outras pessoas, e as pessoas também são inspiração para mim, e tenho muito orgulho, né? De ter ao meu lado, né? Profissionais talentosos como o Laone, que foi a pessoa escolhida para pôr em prática todo o nosso sonho de ter essa expansão aqui para Minas. Hoje o Sicredi tem 283 agências em Minas Gerais, mais, né, de R$500 bilhão de recursos administrados, né, mais quase 4.000 colaboradores aqui em Minas Gerais. E dentro do plano de trabalho do projeto nosso para Minas Gerais, eu acredito que nos próximos 5 anos Minas Gerais deve ser o 3º estado que mais vai ter agência do Sicredi no Brasil todo. Já tem 283 e com certeza em 5 anos esse número deve chegar a 500, 600 agências e se tornando um dos principais estados onde o Sicredi vai ter presença física de agência. Que bacana. É muita história de vida, viu? Muita. Muito bacana a sua história toda dentro da Sicredi, né? Isso é muito, eu acho que é muito raro hoje a gente encontrar alguém que entra muito novo na empresa e fica tantos anos assim dentro da mesma empresa, porque hoje eu acho que poucas pessoas fazem isso, acontece muito pouco, é muito raro hoje esse tipo de coisa acontecer. Mas, Laone, quero ouvir sua história. Perfeito. Bom, depois de ouvir o Matuela aqui, né, mas dizendo que eu tenho até um pouquinho mais de idade que o Matuela, tenho 60 anos. E sou pai de 4 filhos, Ana Gabriela, do Gabriel, do João Gabriel, da Maria Eduarda, casado com a Daiane. E o Matuela sempre foi uma inspiração para nós. É isso que ele conta aí. E a gente não faz carreira para querer ser maior ou melhor que alguém.
faz para inspirar alguém, e ele faz isso, né? Para inspirar alguém a ser diferente, ser uma pessoa de referência e que tenha valores. Porque o currículo é fundamental hoje na carreira de qualquer profissional. Ele é o embasamento teórico, aquilo que dá uma condição técnica de você ser um profissional, né, de entregas, né? Mas os valores hoje da pessoa, a humildade, a simplicidade, a honestidade, a transparência, isso talvez é o que nos aproxima tanto, porque nós somos da mesma origem. Eu venho da mesma origem do Matuela, de família pobre, humilde do interior, que nasceu lá na roça, fazendo as lavouras com boi de canca, que a gente chama lá no sul, né, plantando milho de saraquá, que a gente chama lá no sul, né, equipamentos que a gente trabalhava quando criança lá, de ir para a escola, chegar em casa, almoçar, pegar a merenda, rapidinho comer alguma coisinha, botar uma panelinha de uma vianda dentro de um saquinho, botar na bicicleta e levar para o pai na roça, e passar a tarde inteira juntando pedra, cavocando, fazendo buraco na lavoura para ajudar o pai a plantar. Essa é a nossa origem. E com 15 anos eu já saí de casa também. Saí de casa e fui fazer minha vida. Fui para uma cidade chamada Viamão fazer um curso de técnico agrícola, e quando voltei de lá com 18 anos, iniciei minha caminhada na área do agronegócio, numa cooperativa de produção lá no sul, chamada Coagrisol, que hoje não está atuando mais, tem uma segunda cooperativa que assumiu o papel dela, que é a Cotrijal. Iniciei meu trabalho prestando assistência técnica, fazendo projetos, ajudando o produtor a se desenvolver. E aí eu comecei a criar um amor pelo cooperativismo, que também era uma inspiração do meu tio, que hoje infelizmente é falecido, também é uma liderança cooperativista, assim como Matuela, no Rio Grande do Sul, nomes de referência do cooperativismo, né? Tanto que lá no túmulo do meu tio tem lá um coração do símbolo da OCERGS, né, do cooperativo, na Organização Cooperativa do Rio Grande do Sul. Aqui morreu, está sepultado um cooperativismo referência a nível de Rio Grande do Sul. E esse é o reconhecimento que a gente tem com o Matuela também, um cara que, se tem alguém que sabe falar em cooperativismo e viveu o cooperativismo na sua essência, está aqui a pessoa que é uma inspiração para nós. E eu segui a minha vida toda e fomos amigos desde pequenos. Nossos pais eram muitos amigos e a amizade nossa foi a consequência dos nossos pais. E a gente mantém isso vivo desde a infância, né? E quis o destino que depois da Coagrisol, eu fui uma temporada morar na Bahia, também atuar no âmbito do agronegócio, lá no Vale de São Francisco, no âmbito de fruticultura. Retornei ao Rio Grande do Sul, tive 8 anos de experiência de gestor público como secretário municipal de agricultura, concursado. Quando eu vi que os interesses políticos eram superior à vontade das pessoas, eu me desliguei, e aí em determinado momento fui chamado pelo Matuela para atuar junto no Sicredi como gerente de agente lá no Sul, e por lá eu fiquei 15 anos e 5 anos aqui em Minas Gerais. E aí fui convidado para vir aqui fazer esse trabalho de expansão, construir a nossa história em Minas Gerais, que é magnífica. E digo para vocês que os melhores momentos da minha vida profissional eu estou vivendo dentro do Sicredi. Desde quando entrei em 2006 até o dia de hoje, e a vinda para Minas Gerais, ela me colocou num patamar diferente, né? Pela inspiração dos meus gestores, aqui está o Rogério que representa, tem o Eus, que é o diretor executivo, e demais lideranças no tema cooperativa, e muitos outros tantos inspiradores do modelo cooperativo que colocam a gente num modelo de trabalho diferente, olhando para pessoas, olhando para os valores do ser humano, né? Para os sentimentos das pessoas. E a gente trabalha com muito amor, com muita dedicação, com muita devoção, e nunca perdi uma oportunidade, sempre aproveitei as oportunidades. Muitas deram certo, muitas deram errado. As que deram certo a gente comemorou, vibrou. As que deram errado a gente aprendeu, né? Nunca levou como um tombo, como um desânimo, pelo contrário, um impulsionamento para a gente poder ir mais forte para a segunda oportunidade. Jamais deixei de aproveitar as oportunidades, e acredito que o sucesso das pessoas está nisso, né? A gente tem que estar preparado para cada momento, aceitar as oportunidades e estar disponível, né? Você tem que ter atitude, tem que ter ação, tem que ter coragem, tem que ter vontade, mas acima de tudo você tem que ter valores dentro de você que faz você uma pessoa diferente, e o sucesso se constrói dessa forma. Não com coisas que não são verdadeiras, que são puras, não tem jeito. É a pureza da pessoa que coloca ela num patamar, assim como a história do Matuela, como a minha, como de tantas outras pessoas que são inspirações, que muitos jovens precisariam ouvir essas histórias e saber que o caminho é construído dessa forma, né? Com amor, com carinho, com dedicação, com muita humildade. Valores que a gente traz de berço do pai. A escola afina a gente na parte do conhecimento técnico. Eu acho que um erro grande que existe na sociedade hoje, no modelo educacional, é que os pais terceirizam a educação dos filhos para as escolas e não assumem o papel deles e deixam o filho solto na rua, e aí os filhos não se desenvolvem. É a rua que é o filho da educação, e muitas vezes o que ele recebe na rua não é aquilo que a sociedade quer.
E quem segue o seu caminho olhando para o que os pais entregam para nós, que é o caso dos nossos pais, você jamais vai fazer alguma coisa que meus pais são falecidos, infelizmente. Mas eu cuido muito do que eu faço para que eu não possa prejudicar aquilo comprometer aquilo que meu pai e minha mãe esperam, que eu acredito que na espiritualidade eles olham para mim. E eles vão sentir muita vergonha se eu fizer alguma coisa que não é o dever do ser humano. Então eu estou com 60 anos e eu respeito muito eles por conta disso. E cada pessoa devia ser assim. Acho que nós teríamos uma sociedade muito mais justa, muito mais fraterna, de muito mais desenvolvimento, de muito mais igualdade, né? E de muita mais prosperidade. Realmente, muito, muito bacana, muito forte a sua fala, né? De ainda honrar a memória dos seus pais, o que foi te passado na infância, mesmo eles não estando presente em carne, mas ainda presente em espírito aí na sua vida, né? Perfeito. Eu falei que a gente ia falar de muitas coisas no podcast hoje e Elias Campos me trouxe áudios aqui, Elias Campos. Pode? Então deixa eu ver aqui. Boa tarde a todos, em especial ao meu marido Rogério. Falar do Rogério, do Matuela, é responsabilidade, mas é muito fácil e prazeroso também. Estamos juntos há quase 4 décadas, né, nego? Então, são 30 anos de casados, que fizemos agora dia 10 de fevereiro, e mais 9 de namoro. Então, são 39 anos juntos. E esse homem é muito especial. Ele é um ótimo pai, preocupadíssimo sempre com todos ao seu redor, né, com toda a grande família, como eu digo, porque ele é filho único, mas tem uma família numerosa, né, que está sempre perto, junto com ele. E ele é, além de pai amoroso, afetivo, preocupado, é um ótimo marido. Eu não falo isso para agradar, porque é a realidade. Ele tem uma postura maravilhosa e um comprometimento em todas as áreas, né? Eu admiro também ele muito no trabalho, em especial a dedicação dele, né? Porque o Sicredi já faz parte de nossas vidas, né? Porque é extensivo a mim também. Eu vivo muito Sicredi junto com ele, né? Isso tudo é muito especial para mim falar dele, né? Uma pessoa maravilhosa, cheia de qualidades, alguns defeitinhos, né? Mas a gente entende pela correria, pelo vasto trabalho, né? Pelo pouco tempo que às vezes temos juntos também. Mas ele é uma pessoa muito especial para nós. Acredito que para o trabalho também ele faz toda a diferença, né? Na parte corporativa, na parte de gestão. Então eu só tenho a falar de admiração dele e o amor. Tá? Um grande abraço para você, nego. Matamos o homem. Eu não vou chamar de sacanagem, eu vou chamar de muito obrigado. Nem no meu melhor momento eu imaginaria ouvir a voz da minha esposa a 1.800 quilômetros de distância, mandando uma mensagem aqui para mim. E quis o destino que eu sempre começo falando da minha família, e hoje eu comecei falando de mim e do trabalho. E eu queria muito poder falar sobre a minha família, e nesse momento aqui eu agradeço por me permitir, né, falar de quem é a base de tudo, né? O ser humano procura salvar todas as instituições e tinha que se salvar primeiro a mais importante, que é a família. A gente que vem sem desmerecer nenhuma religião, todas são importantes. Eu nasci dentro da religião católica, conheci o Laone, fizemos cursilho juntos, somos cursilistas, os nossos pais também, mas respeito todas as religiões, elas são importantes, e principalmente no estado de Minas Gerais, onde eu acredito que um dos principais valores desse estado é a religiosidade e a fé que vocês têm aqui, meus mineiros têm, algo que eu admiro, que eu respeito, sabe? Além de tudo, a hospitalidade, a humildade, a simplicidade do mineiro, a maior grandeza desse estado, não é só o tamanho geográfico, as pessoas são gigantes aqui. Então, quero agradecer a minha esposa, com certeza ela vai assistir pelas palavras. Um homem que ela só errou numa coisa: eu tenho muitos defeitos e algumas qualidades. Mais defeitos e qualidades é natural do ser humano. Eu tenho a minha mãe viva, tenho 88 anos, é um anjo, Dona Carmelita, e sou casado há 30 anos com a Juscelice, a Ju, a minha eterna namorada.
E eu tenho 2 filhos, né? O Carlos Eduardo e o João Vicente. O Carlos Eduardo tem 24 anos, o João tem 20. Os 2 fazem agronomia, um se formou esse ano, o outro está no 5º semestre. Eles também são apaixonados pelo Laone, pela Daiane, e pelo maior presente que o Laone me deu, Daiane, que foi o meu afilhado, João Gabriel, que eu amo de coração, de paixão. E eu sempre falo que quem você escolhe alguém para padrinho é quem escolhe de exemplo. Padrinho é ser exemplo para as pessoas, então não pode falhar com elas. Tenho na minha esposa, assim, uma base, ela segura as pontas, e eu quero dizer para Nicole, para os internautas aqui, né, que eu aprendi através da minha esposa e dos meus filhos a importância do equilíbrio entre família e trabalho. Eu não fui um exemplo disso. Quando o meu primeiro filho nasceu, eu estava muito focado no Sicredi, eu tinha muitas coisas, desafios, e a minha esposa tem um exemplo, ela foi muitas vezes pai e mãe dos meus filhos. E um dia, o meu primeiro filho, Carlos Eduardo, ele é muito parecido fisicamente comigo. Ele tinha uns 2 aninhos para 3 aninhos quando ele começou a falar, e a minha esposa com ele na cadeirinha do carro, passou na frente da Sicredi, onde eu trabalho, na sede da Sicredi, e ele olhou para minha esposa e disse: mamãe, é aí que o papai mora? Realmente, eu morava no Sicredi e eu não fui um bom pai. E aí eu aprendi, mudei muito isso. Apesar de vir muito para Minas Gerais, tento dar uma qualidade de pai para eles, tenho filhos maravilhosos. E eu disse para os 2, a minha mensagem é essa: eu não pedi para eles nenhum certificado de faculdade, eu não pedi nenhum currículo para a vida deles. Eu disse que o estudo que eles, cada um escolhia na sua vida, que a vida de escolhas, né? Mas que eu queria que fosse gente do bem. Gente boa, gente do bem. E que era importante eles estudar, que era importante eles ter sua carreira, porque cada um escreve a sua própria história, que a história deles não fosse a minha e que a de outra pessoa não pode ser a deles. Então, para mim, é muito bacana falar isso, abrir aqui meu coração. Esse sou eu, não tem 2 Rogério, mas tudo aquilo que o Laone falou em relação à minha pessoa, realmente eu nem mereço, mas é muito carinho. Mas o Laone é uma inspiração, não, também para muitas pessoas, como vocês são aqui, né? E a gente precisa, assim, esse mundo precisa ser mais do bem. O mundo está carente de ter pessoas do bem, que peçam desculpa, que eu não quis te magoar, que valoriza as coisas boas. A gente precisa, esse mundo tem solução. Agora basta a gente querer fazer. E a gente veio para cá para ajudar a fazer isso e para aprender com vocês. Falo assim, Nicole, de coração aberto. A gente veio aqui, trouxe um modelo de partido diferente, que é o Sicredi, e tenho aprendido tanto aqui. Às vezes a gente não tem a oportunidade, quem sabe a capacidade de, aos microfones, da sensação, dizer para as pessoas o quanto a gente tem aprendido aqui. E não pelas palavras, pelas atitudes. Um aperto de mão, um sorriso, um abrir uma porta, né? Tomara que a gente faça isso. E aí, Nicole, quero deixar bem claro aqui, que se eu pudesse deixar um recado para os jovens que estão aqui: estudem, sim. O mundo hard skill é importante, ter um currículo, ter uma faculdade. Se tu puder falar inglês muito bem, vai abrir muitas portas, cursos de aperfeiçoamento. Siga a tua carreira, mas o mundo está carente de habilidades humanas. Tem muita gente com muita faculdade, mas não sabe dar bom dia, não sabe valorizar as coisas boas, não sabe trabalhar em equipe, não sabe construir um plano de trabalho. O mundo está carente de pessoas com liderança. A liderança que eu falo é a liderança. Tu não nasce todo mundo com o dom da liderança. Você pode aprender a fazer isso, né? Então o mundo está carente de pessoas, as habilidades humanas que fazem sentido, né? E eu tenho comigo uma frase muito importante, que essência não é se acorrentar ao passado. Eu tenho essência. Essência é você ser luz para o futuro. Então, se acorrentar ao passado é o melhor jeito de tu manter tua essência, de tu não perder teus valores, né? De tu deixar um legado. É tu olhar para frente e ser luz para o futuro, né? Sim, né? Não esquecer que tu nasceu lá no interior, que você tem orgulho de ser produtor, mas que para ti melhor ser isso é tu olhar para frente e tentar construir sua história. E isso para mim é muito bacana estar aqui, porque estou aqui muito feliz. Obrigado por, mesmo a 1.800 quilômetros, poder ouvir a voz da minha esposa e também dizer para ela que eu amo ela. Tem mais ainda, né, Elias Campos? A gente vai matar essa galera aqui hoje, viu? Oi, pai, tudo bem? Eu tô passando aqui em nome da mãe e do João também pra dizer que você é muito especial pra gente, que a gente te ama muito, você é muito importante, você é um exemplo na nossa vida. Beijo. Tem mais um? Tem mais? Peraí, que tem mais ainda. Oi, pai, tudo bem? Então, tô passando aqui em nome
dos meus filhos, a Betina, o Heitor, em nome do Gabi, né, em nome da Duda, em nome do João, para dizer para ti o quanto a gente te ama, o quanto tu é luz nas nossas vidas, o quanto tu nos incentiva a ser uma pessoa cada vez melhor, e dizer que a gente sente muito orgulho em ser teus filhos, né? Com certeza a Betinha e o Heitor também sentem muito orgulho do vô que tem, porque por onde a gente vai, a gente só ouve coisas boas de ti, né? Deixa marcas por onde passa, marcas positivas, marcas que com certeza fazem a diferença por onde tu passa e nas pessoas que tu toca, tá? Então, é só para dizer realmente que eu te amo, nós te amamos e que estamos com muita saudade, tá? Se sinta abraçado e um beijão bem grande. Jesus. Ai. Eu, por Deus, que eu vinha pensando que nós estávamos vindo para cá um podcast para falar sobre as nossas agências, sobre a nossa expansão, sobre o negócio, e o que recebemos aqui em Matel. A gente vai falar ainda. Jesus do céu, que emoção. Sem palavras para agradecer esse momento, que isso nos dá muita energia, sabe? Ouvir essas palavras de anjos que são na nossa vida, que são nossos filhos, né? A Ana Gabriela é minha primeira filha. Na emoção eu esqueci de falar dos meus 2 anjinhos que ela me deu, que é a Betina e o Heitor, meus 2 netinhos, que estão lá no sul. Famílias que muitas vezes eu consigo ver uma vez por ano, dado a distância que a gente está. Mas a gente nos fala toda semana, né, todo mês, enfim, tá. A inteligência artificial nos ajuda muito nesse, né, resolve esse problema para a gente, nos aproxima, não presencialmente, mas digitalmente a gente consegue conversar. E ouvir essas palavras, né, dos filhos nos remetem, né, realmente aquilo que a gente falou antes, né, é o legado que a gente tem que deixar. O Matuel falou muito disso, né, o que a carreira profissional de cada filho, cada um vai ter que conquistar, vai ter que construir ela, né, vai ter que se dedicar para isso, como a gente fez também. Agora, os valores que eles têm que ter como ser humano, né, isso é nós que temos que dar para eles. E é só o que eu quero na minha vida, deixar como legado, que meus filhos consigam seguir no mesmo caminho que a gente tem. Que eles consigam ser pessoas do bem, que consigam ajudar as outras pessoas, que aonde eles estiverem trabalhando, seja qual for o serviço, qual for a profissão, que faça aquilo com o maior amor, com as melhores entregas, porque o profissional se reconhece dessa forma, né? Que o salário não seja só a inspiração de um profissional, e sim as entregas sejam superior a isso, porque se você fizer uma entrega adequada, aquela pessoa que está recebendo vai estar feliz também. E se você fizer uma entrega por interesse financeiro, a entrega não vai ser a mesma, é uma entrega gelada, fria, né? Então isso são valores de sentimentos que a gente tenta replicar isso. E os filhos é o nosso maior patrimônio. A nossa vida toda é trabalhar pelos filhos. Até o último dia da nossa vida a gente está trabalhando pelos filhos. E tomara, né? O Matuela falou e eu falo a mesma coisa, que eles sigam esse caminho, sabe? Que eles sejam pessoas do bem, pessoas de respeito, de responsabilidade, que construam a sua história em cima de atos idôneos, né? De responsabilidade, com respeito, e que tenham também esse reconhecimento que a gente está tendo. E essa é a maior grandeza. O salário é um complemento daquilo que a gente estudou para ser, enfim, mas o reconhecimento profissional como pessoa, para mim, não tem salário que paga isso. Esse, para mim, é o maior crescimento profissional que a pessoa pode ter, e por isso que a gente se dedica tanto e muitas vezes abre mão da nossa família, né, Matuel? Fica fim de semana, meses, às vezes, envolvido acordando 5 da manhã, chegando em casa 10 da noite, e o meu pequenininho João Gabriel, que é afilhado do Matuel e da Júcia, uma pessoa riquíssima, e o Matuel falou, eles foram convidados para o padrinho do nosso filho, não é porque ele é presidente do Sicredi, ou porque a Júcia é uma profissional de alto nível no nível educacional, é porque ele sim, na nossa visão, se o dia que precisar de um conselho, um segundo pai, uma segunda mãe, eles vão dar isso para o meu filho, né? Então tem esses valores que a gente valoriza muito, e por isso eles ocupam esse papel importante hoje, que é ser pais também do nosso filho, do João Gabriel, e de todos os outros, né? Porque a gente acaba vivendo em família com todos, né? Independente de ser padrinho ou não, a proximidade é tão grande que nos remete a essa responsabilidade. E que isso possa ser uma história realmente de que deixa um legado forte, uma história consistente, de valor, de credibilidade, e que a gente possa inspirar também outras pessoas, sabe? Com essas histórias de vida, porque é uma forma da gente mudar um pouquinho o modelo da sociedade, né? Na riqueza, né, de valores do ser humano.
Muito bacana. Se encontrar Rogério e Laone um sábado à tarde, onde vocês estariam e o que vocês estariam fazendo? Bom, essa é uma parte muito gostosa. Eu gosto de moto, sou motociclista, eu gosto de futebol. O Laone já me roubou a posição de ala de direita, eu na ala direita e na ala esquerda, né? Os dois. Lateral no tempo, nos bons tempos. Eu gremista, ele colorado. Eu gosto de futebol, jogar futebol no sábado à tarde. Gosto, né, de encontro com os amigos, gosto de moto. De vez em quando na academia, sábado à tarde não, né? À tardinha, sim, quando tô no sul, né? Então, tenho uma chácara onde eu vou com a minha família. Então, lá a gente fica junto lá, então... encontrar com os amigos em casa, mesmo com os filhos, né? Então o sábado à tarde é para isso, né? O domingo quando dá, muitas vezes compromisso de trabalho, né? Mas é um futebol, lá a gente tem um esporte parecido com o beach tênis, que é um jogado lá que é o pádel, eu também gosto de jogar, né? Imagina o beach tênis numa quadra de carpete, sabe? É muito, né? É um esporte muito no sul muito difundido, no Brasil está se falando muito, né? Mas principalmente um futebolzinho, umas voltas de moto, né? E também eu tenho fora do Sicredi uma atividade agrícola, planto um pouco, tem uma pecuária lá, e às vezes a gente tem que dar uma atenção para isso, né? Por isso meu filho faz agronomia, né? Mas o mais importante é estar por casa, família, a gente fica viajando muito, né? Então é isso que a gente faz, o que todo mundo faz. E essas coisas são as melhores, as coisas mais simples, é na simplicidade das coisas que tá o melhor, né? Tá lá quando chove, às vezes ir pescar numa pescaria, as coisas que a gente faz aí, que a gente não pode deixar. O tempo, ele é a única coisa do mundo que tu não compra, né? Então você tem que aproveitar, porque não tem como tu voltar no tempo, né? Então às vezes a gente esquece isso, e às vezes quando os cabelos já estão grisalhos, tu sabe que tu deixou muita coisa para trás e devia ter feito diferente, mas dentro do possível aproveitar. E se eu puder, Nicole, nessa sua colocação assim, olha, aproveitar mais o sábado à tarde, tem que aproveitar o sábado à tarde, é bom. Eu gosto também eu gosto de uma junção, né, de uma boa música, uma música sertaneja, uma música gaúcha, né? Eu gosto disso, né? Gosto de estar com gente, né? A gente é um pouco italiano meio intenso, né? Então gosto de tudo isso e quando venho aqui para Minas me sinto muito em casa, porque o povo aqui é muito alegre, muito divertido, muito hospitaleiro, e isso nos alegra muito. O meu sábado à tarde hoje ele é um pouco diferente do que já foi no passado, né? Era muito do futebol, então fim de semana era o dia do futebol, né? Era sábado, era domingo, no meio da semana de noite, enfim, era muito. Hoje, infelizmente, condição física não me permite mais, né? Com lesões, enfim, eu tive que acabar esquecendo o futebol. Depois que eu vim para Minas Gerais, o meu sábado à tarde, te digo de coração, assim, ou eu estou trabalhando em alguma atividade, porque às vezes tem alguns compromissos, muitos compromissos final de semana, eventos que o Sicredi participa, e a gente assumiu isso com muita propriedade, até por representar muitas vezes aqui a cooperativa, né? Representar o presidente, muitos eventos que acontecem, então eu faço esse papel também aqui de representar eles com muito orgulho e com muito carinho. E se eu não tenho esses compromissos, é estar com a família. É em casa, é curtir a família, aproveitar meu pequenininho lá que está com 3 aninhos agora, que foi um presente da Projeto Expansão em Minas Gerais, né? A gente está aqui há 5 anos e ganhamos. Eu disse que o João Gabriel é fruto da expansão para Minas Gerais, né? Da Daiane, Maria Eduarda, né? Que foi a primeira filha, a primeira depoimento aí da Maria Eduarda. E tem o Gabriel também, né? Que está lá no sul junto com a Ana. E é estar com a família, sabe? Não consigo estar com meus filhos lá no sul, então a gente compartilha mais com os filhos que estão comigo aqui. E é o melhor momento que eu sinto, assim, de estar junto com a família, de poder ir lá onde eu moro, tem condomínio, tem piscina, tem quadra de esporte, a gente vai brincar com as crianças, andar de bicicleta, fazer uma caminhada, tocar um violão, gosto de tocar um violãozinho, mas só para mim, porque se eu tocar para mais gente, a pessoa sai, né? Não fica perto. É muito ruim a música. Aqui é cantor, às vezes eu tenho que tocar para ele, né? E às vezes nós brincamos, às vezes nós fizemos uma dupla, ele canta e eu peço desculpa. Mas a gente brinca com isso. Então é isso aí que eu faço, né? Mas é curtir a família mesmo. Hoje, mesmo com 60 anos que eu tô, não tô em final de carreira, não. Eu tô chegando quase perto da metade da minha carreira. Mas eu penso que eu tenho que viver um pouco mais a família também, porque é a base, né? É o nosso porto seguro, é onde a gente encontra o melhor aconchego, o melhor prazer de estar e os melhores momentos de vida, né? Junto com a família, junto com os amigos e
e viver a vida de forma saudável e com muita alegria. Falamos da família, falamos dos hobbies de vocês, né, do final de semana. Agora vamos falar de trabalho. Eu queria que vocês explicassem a diferença da cooperativa do banco tradicional, que eu acho que esse é o principal pilar, essa explicação. O que é a cooperativa? O que é o banco tradicional? Qual que é a diferença entre os dois? Perfeito. Eu começo por mim aqui, né? Os dois são importantes, cada um tem o seu papel, né? Então, falar de cooperativa não é dizer que outra instituição, outro modelo, empreendimento não é importante, né? Cada um cumpre o seu papel. Aqui em Rio Pomba a gente tem bancos tradicionais, né? Bancos públicos, né? Teve 2 bancos privados que não estão mais aqui, né? E tem duas cooperativas de criar 2 sistemas aqui, né? O Sicredi e o Cicobi, e ambos têm um papel muito importante também. A diferença do Sicredi para um banco tradicional está ligado na sua natureza societária, né? Um banco é uma empresa de ações, né? De capital, né? E a cooperativa é uma sociedade de pessoas, uma sociedade de capital e outra de pessoas. No caso do modelo de uma instituição financeira tradicional, né, o que tem mais valor são as ações, então é o dinheiro. No modelo cooperativo são as pessoas, cada pessoa um voto, né? E não importa quanto você tem de capital, quanto tem de patrimônio. Lá no Sicredi, por exemplo, se você entrou de associado há 25 anos atrás ou entrou o mês passado, tu tem o mesmo peso do teu voto, cada pessoa um voto. Então a diferencial está no modelo de gestão. Os produtos e serviços bancários são idênticos. Quanto mais avança a tecnologia, mais os produtos e serviços bancários são commodities, são iguais. Seguro, cartão, consórcio, crédito. Os produtos, basicamente, as soluções financeiras são as mesmas, né? O que diferencia o modelo de negócio. E essa tua colocação me pede dizer, então, na base principal. No caso do Sicredi, o usuário, ele é dono do empreendimento. Entendeu? Quando você senta para fazer uma operação numa instituição financeira cooperativa, no caso do Sicredi, você está atendendo o dono do empreendimento, né? Você é usuário do produto. Mas quando tu vai na assembleia, que ocorreu ontem aqui em Rio Pomba, você vai lá para votar e ser votado. Então, como dono do empreendimento, você participa da gestão do empreendimento e você participa das decisões da cooperativa. Então, a cooperativa, o cliente, na linguagem tradicional, você é dono e não um cliente. E como dono, tu participa da gestão e vota e é votado. Como que eu participo da gestão? Eu ajudo a escolher as pessoas que vão liderar essa cooperativa, eu vou participar das decisões da cooperativa, vou aprovar os resultados da cooperativa e vou participar do resultado da cooperativa. Quando fecha o balanço dos bancos, os acionistas recebem as suas ações, né? Recebem os resultados da instituição financeira, que não tem nada errado. No caso do Sicredi, né? Os donos do empreendimento vão lá e vão receber o lucro gerado pela cooperativa, vai ser dos seus associados, proporcional ao movimento que elas realizam na cooperativa. Então, eu trabalho na cooperativa, eu deposito, eu faço crédito, eu faço seguro, cartão, proporcional ao seu movimento. Quando a cooperativa distribui os seus resultados, proporcional ao meu movimento na cooperativa, eu vou participar desse resultado. E uma coisa muito importante no modelo cooperativo, em relação ao banco tradicional, que as cooperativas nasceram todas independente do ramo para atender primeiramente a necessidade das pessoas e não a geração de lucro. O lucro é uma consequência. Então, entender a necessidade dos associados é tu entender que o relacionamento é melhor que o atendimento. Quando eu falo em atendimento, eu estou focado no produto. Eu quero vender cartão, consórcio, seguro. Vamos dar um exemplo. O Elias chega lá na agência. Se eu entendo relacionamento, eu vou atender a necessidade do Elias e não no produto. Vou focar na pessoa e não no produto. O Elias tem um filho que vai começar a faculdade. Eu tenho que trabalhar para ele uma previdência. O Elias quer trocar de carro, uma linha de crédito, ou um consórcio, se ele não vai trocar de carro agora. Quando eu conheço o meu associado, que é o relacionamento, eu vou focar na pessoa. Focar na pessoa, na necessidade dessa pessoa. Isso aí cria um ciclo virtuoso. Relacionamento que gera confiança, confiança que gera negócio. E o negócio gera confiança, confiança que gera negócio. Cria um ciclo virtuoso, na minha opinião, que faz uma grande diferença. E essa relação também faz com que o modelo cooperativo, através dos seus princípios, né, centenários, tem lá o interesse pelo associado, o interesse pela comunidade, né? Então o Sicredi e as modelos cooperativos acabam tendo uma relação muito próxima da sociedade, né? Tá vivendo no dia a dia, porque são dois pinheiros, um econômico,
que cuida das relações econômicas, mas tem um pinheiro social muito forte, que é a presença na sociedade, participando das ações da sociedade. Tem uma feira, o Sicredi está lá, né? Tem uma ação social, o Sicredi está lá, né? Tem um evento cultural, o Sicredi está lá. Então a gente acredita que tem um evento esportivo, o Sicredi está junto, porque esse é cumprir com o 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. Se está na escola, quem é que vai na escola? É o associado do filho do associado. Então a cooperativa tem que estar presente. Quem é que participa da vida de Rio Pomba? São as pessoas daqui. Então o Sicredi, sendo os associados daqui, ele tem que viver não só dentro da agência, tem que viver fora da agência. E é por isso, se der tempo, a gente tem que falar um pouco por quê. Você pode perguntar, mas por que tantas agências bancárias fecham hoje? E o Sicredi está abrindo agência. É simples de falar sobre isso. Porque não tem mais por que ter agência bancária quem só quer vender produto. Nosso modelo, os produtos podem ser vendidos no celular. A relação nossa de abrir agência é para ter um relacionamento humano. É aproximar das pessoas. É quando você da rádio que vai fazer um trabalho lá, que tinha uma dúvida, uma consultoria, as agências são de relacionamento. Os produtos muitas vezes são vendidos no celular. E quando eu tenho uma dúvida e não dá certo, eu vou lá na agência, e respeitar as pessoas mais de idade. Minha mãe tem 88 anos, minha mãe não tem celular. Se a minha mãe não tiver agência, como é que ela vai sacar um dinheiro? Como é que ela vai fazer uma operação? Respeito a individualidade do associado, então a gente dá a oferta à pessoa. Então, para mim, o modelo não é que é melhor ou pior. O modelo cooperativo é diferente, porque ela é focado nas pessoas. E o modelo do banco tradicional é focado no capital. Quem mais dinheiro lá tem é quem decide. Entendido. Laone, explica pra gente o que você, diretor de desenvolvimento, extensão, explica pra gente uma forma mais clara o que é que você faz dentro da Sicredi. Sim. Eu tenho formação também hoje, formação acadêmica é administração de empresas, né? Onde eu falei, daí tem algumas pós-graduações, tem MBA também, e a gente procura sempre estar muito qualificado dentro dessa, principalmente da linha financeira, que é um movimento que todo dia está mudando, tem alterações, né? Então você tem que estar muito atualizado quanto a isso, né? E o que eu faço hoje, que eu fui convidado lá no Sul, atuava como gerente da agência, né? Como nós temos a Thaís aqui em Rio Pomba, que lidera a agência junto com a sua equipe, né? E a sua presença na comunidade da cooperativa que é liderada por ela, isso eu fazia lá no Sul. E a minha vinda para cá, a convite da diretoria, foi justamente para implementar, né, a nossa estruturação de agências, né, de expansão dentro aqui do nosso território, da Zona da Mata, que o presidente falou aqui, né? Construir uma imagem do Sicredi sólida, com pessoas competentes, capacitadas, que tem essa visão do cooperativismo como diferencial dentro do sistema financeiro, né? Que o sistema bancário, o Matuel explicou muito bem aqui, né? Com todo o conhecimento, né? E toda a sabedoria que ele tem sobre isso, é um movimento mais capitalista, e o cooperativismo é um movimento mais humanizado, pessoas para pessoas. E como a gente tem muito isso na nossa desde o início da minha vida de profissionalização, lá dos 15 anos, quando fui estudar numa escola agrícola, sempre foi isso. É pessoas com pessoas. Eu adoro estar com pessoas, é o que mais gosto de fazer. E aí você está aqui em Minas Gerais, fazendo isso, eu consigo exercitar essa aproximação de chegar no município. Quando eu vim aqui para Rio Pomba, visitar a prefeitura, conversar com o prefeito, visitar a associação comercial, as organizações, sindicatos, nos apresentar como cooperativa que vem aqui para ajudar a desenvolver. Encontrar um local para que a gente possa estruturar um ponto de atendimento, uma agência, né, implementar ela dentro do município e ajudar a construir, contratar a equipe que vai fazer o trabalho, e aí junto com uma equipe que nós temos de suporte à nossa base aqui em Minas Gerais, que é lá em Muriaé, que ajuda a trabalhar junto comigo, onde está a Daiane, mais outros profissionais da área de negócio e da área administrativa, para que a gente possa dar suporte e acompanhamento para que a agência se desenvolva, para que elas possam estar preparadas, né? Então, olhar assim diário, agência por agência, olhando números, olhando a presença da marca, olhando o desenvolvimento do negócio, olhando o desenvolvimento do município, né? Que o presidente sempre fala, não adianta nós vir aqui desenvolver o Sicredi, desenvolver o município. Primeiro o foco é desenvolver o município, né? Como um todo, que é a nossa presença na comunidade. E aí com isso, a consequência disso é o nosso desenvolvimento também como cooperativa e o reconhecimento da marca. E se somar os parceiros que a gente respeita muito, quem está na nossa área de atuação, instituições financeiras, sejam elas bancos ou cooperativas, inclui cooperativa, nós respeitamos demais porque é o nosso ramo de trabalho, são co-irmãs nossas, segmento Cicobi, Cressol, a gente respeita demais porque eles já estão aqui há muito mais tempo e já construíram a história deles e nos ajudaram a
a disseminar o modelo cooperativo. Então, para nós também facilita a nossa entrada e facilita o nosso trabalho. Então, a minha execução hoje basicamente é acompanhar todo o desenvolvimento do Sicredi dentro da nossa atuação aqui, dando todo o suporte com a nossa equipe, acompanhando, fazendo a gestão disso na parte de desenvolvimento do negócio e muito na presença social, de presença de marca, para mostrar para as pessoas que nós estamos aqui realmente para fazer a diferença junto com quem já está aqui, dar a nossa participação, a nossa contribuição, olhando para as pessoas, olhando para o desenvolvimento e olhando muito para esse atendimento humanizado, né, de que nós trabalhamos dentro de uma agência com nossas equipes. Eu falo muito para os nossos gerentes para conduzir as suas equipes dessa forma, que eles estão atendendo na agência aquele que paga o nosso salário, que é o dono do negócio, que o Matuel explicou aqui. É aquele que faz o seu negócio, que gera um resultado, que paga todas as despesas da cooperativa, inclusive o nosso salário, e que gera recursos para nós devolver para a comunidade em todos os programas sociais, que é o nosso segundo pinheiro que a gente trabalha. Então, o meu olhar hoje, meu trabalho como gerente regional de desenvolvimento é olhar para essa parte. Estruturar a agência, estruturar a equipe e dar todo o suporte no acompanhamento do negócio, com uma equipe que está junto comigo, acompanhar eles, né? Eles fazem o exercício, eu dou a gestão para eles, né? Faço a gestão com eles e também representar a cooperativa em todos os momentos que a gente é convidado, eventos, né, que acontecem em todos os municípios onde está presente, falar como representante, muitas vezes falando em nome do presidente, do diretor, do conselho, dos nossos associados lá do Rio Grande do Sul, né, que nos deram a condição de estar aqui. Então eu tenho que ser muito verdadeiro, muito honesto, muito transparente, muito real naquilo que eu faço, né, porque eu represento a cooperativa em muitos momentos na figura do presidente, né, que é a nossa maior liderança, é a nossa referência, e eu tenho que honrar muito isso para que a gente não possa deixar isso em dúvida, né, da nossa transparência, da honestidade, né, e do nosso respeito pelas pessoas. Eu queria saber dos dois, às vezes cada um tem uma opinião diferente, qual que é o maior mito sobre o cooperativismo que vocês mais ouvem por aí? Antes disso, o Laone sempre, né, nessa carreira de humildade dele, o Laone é hoje assim, a grande referência do nosso Sicredi aqui em Minas Gerais. Ele é o responsável, reforçando aí pelo todo o projeto, pôr em prática todos os nossos desejos e sonhos em relação à expansão para Minas Gerais. O Laone como eu disse, ele é um pouco Rogério Matuela, presidente, ele é um pouco o diretor executivo Eudes, ele lidera todo o projeto aqui, ele tem relação com as instituições, com os municípios, né? É o nosso ponto focal em Minas Gerais para essa expansão, né? A gente tem uma relação muito próxima, né? E já pode se considerar um mineiro. Não, a gente mineiro, deixa. Ele é mineirucho. A gente deixa. Gaúcho, né? O Laone, quando nós tivemos muita sorte, né? Quando a gente discutiu o projeto de expansão para Minas Gerais, né? E aprovou o projeto no Banco Central e veio a aprovação, a gente tinha que escolher uma pessoa para que colocasse em prática, né? Transformasse em realidade o nosso sonho, né? Da expansão aqui. E tivemos a sorte, um pouco de competência, mas a sorte de convidar o Laone e ele aceitar. O Laone é um exemplo, né? Do que fala, se fala em mobilidade, né? Quando se fala em mobilidade, o que é mobilidade? Né? O que é essa adaptabilidade, né? Se adaptar às coisas, né? O Laone, junto com a sua esposa, a filha pequena, abriu mão de uma vida que ele tinha tranquila lá no sul, né? Perto das suas famílias, para realizar, né? Para transformar esse sonho para nós é muito importante, né? Alicerçado, ambos vieram para cá e hoje são muito queridos aqui, né? E para nós é uma gratidão ter eles, é muito importante isso, né? Então dizer que o Laone é fundamental, a Daiane são fundamentais para nós aqui, né? E a gente está muito contente porque eu, como presidente do conselho, eu lidero a visão estratégica do Sicredi, a estratégia do Sicredi. Esse é o papel, talvez seja a grande mudança na governança do Banco Cooperativo de Crédito, né? Porque quando foi implantada a nova política de governança da complementar 130, que exigiu a segregação de função, o papel do presidente do conselho e do diretor executivo. O papel, exemplo, né? O presidente do conselho da divisão estratégica, direcionamento estratégico. E a diretoria executiva executa aquele direcionamento. Vamos a um exemplo, né? O presidente do conselho decide que nós temos que sair de Soledade e ir para Rio Pomba, né? Cabe à diretoria executiva escolher o melhor caminho, o melhor trajeto, o mais seguro, o mais econômico, né? O mais rápido, né? Onde a gente vai chegar com segurança, dando um exemplo de verdade, né? Bom, o cooperativismo tem vários mitos, né? O cooperativismo, talvez o maior concorrente do cooperativismo seja o desconhecimento. O maior concorrente nosso é o desconhecimento, e talvez o sentimento de dono. A cooperativa às vezes não é, os associados se sentir dono, e cabe a nós, eu como presidente, a cooperativa não é minha,
Eu sou eleito pelos associados, eu tenho um período de presidência, eu tenho um período à frente da cooperativa. Apesar do meu bilhete ser longo, já tenho de Sicredi 42 anos, vai ser um dia que eu vou descer com a estação, vou descer. Eu vou ter que saber fazer sucessão. Eu tenho 56 anos de idade, sou um dos presidentes mais novos do sistema, mas eu também tenho que saber que tem um dia que eu vou ter que passar o bastão para outra pessoa. Eu acredito em uns mitos, os mitos que eu acredito, né? Um dos mitos, o que as pessoas se sentimento de pertencimento, de dono, né? A cooperativa é dos seus associados, né? E o desconhecimento, né? E talvez algumas cooperativas teve problemas que quebrou ao longo do tempo. Isso é cooperativa, isso quebra. Já viu isso? Eu já vi falar muito disso, né? Então, esses são trabalhos que a gente faz assim, consigo dar segurança para as pessoas, dar tranquilidade com o modelo. O modelo é perfeito no mundo inteiro. Se tu for olhar, todos os países desenvolvidos do mundo, eles têm uma participação econômica do cooperativismo muito alta. Tu vai no modelo alemão, né, no modelo americano, no modelo suíço, no modelo italiano, a participação cooperativa é alta. Quanto mais desenvolvido um país, mais tem participação dos modelos cooperativos. Então é importante isso, né? E eu acredito que as cooperativas têm um papel fundamental na sociedade de dono e mais uma coisa importante, nós temos que trazer mais pessoas para o modelo cooperativo. E vou dar um exemplo para ti. O Sicredi foi criado em 1902 por um padre, veja bem, um padre, 1902, que trouxe da Alemanha, né? Trouxe da Alemanha, né? O modelo cooperativo para a América Latina, para o Brasil, nascido no Rio Grande do Sul. Temos 123 anos e chegamos ontem a marca espetacular de 10 milhões de associados. É um número significativo. Quantos brasileiros tem? 220 milhões. 210 não são sócios. Conhece o Nubank? Sim. Já viu uma agência do Nubank? Já não. Viu anunciar aqui na Rádio Sensação? Não, né? Já viu ela ajudar alguém? Sabe em que ano foi criado? Não estou falando mal, é uma verdade. 2013, tem 13 anos. Sabe quantos clientes eles têm? Mais de 100 milhões. Tem tudo para fazer no modelo cooperativo. Por isso que o Cicobi não é nosso concorrente. Os cooperativos não são nossos concorrentes. O nosso concorrente é o desconhecimento. As pessoas podem abrir conta digital no Sicredi, elas participam do lucro, elas podem ser dona de qualquer modelo cooperativo. Então a gente tem muito o que fazer. Ó, Nicole, aos internautas, a gente tem muito o que fazer. E a gente está... Por isso a gente está aqui, para que esse modelo se espalhe por todo esse Brasil, possa agregar mais renda para as pessoas, gerar oportunidades para as pessoas, gerar emprego para as pessoas, né? Para que esse país possa crescer cada vez mais e nós possamos compartilhar coisas boas e não dividir desgraças, insatisfações, né? E eu, como presidente do Sicredi, eu tenho essa obrigação. Eu não posso me furtar com um líder que tenha a liderança de uma instituição do tamanho do Sicredi, né? Eu não posso me omitir. Eu tenho que fazer a minha parte. E eu sempre falo para a ONU, eu posso me arrepender do que eu fiz, mas não do que eu não fiz. Fazendo isso com segurança. Porque não dá para brincar com o dinheiro dos outros. Tu tá brincando com a economia e com o sonho das pessoas. Não dá para brincar. Eu falo, às vezes, nas assembleias, que o goleiro lá do Flamengo tomou um peru lá, todo mundo xingou, no outro jogo fechou o gol, defendeu um pênalti lá, ninguém mais lembra do que ele errou. O goleiro do Grêmio lá, ou melhor, o centroavante do Grêmio errou um pênalti lá, perdeu um jogo, no outro jogo lá fez 2 gols, todo mundo não esqueceu, mas no nosso modelo de negócio não dá para brincar. Nosso negócio é sério, tem que ser responsável e como tal tem que ser tratado. Então tem que ser tratado como isso. Algum mito, Laone, você ouve muito sobre cooperativa? Mas é nessa linha que o Matuela falou, é o desconhecimento mesmo, onde a gente conta maior dificuldade na expansão hoje, é isso aí, as pessoas entenderem que o modelo cooperativo é diferente, porque muitas vezes eles entram na porta lá como se estivessem entrando num banco, achando que vão chegar lá e encontrar um atendimento de banco. Quando eles começam a ser recebidos pelos começa o primeiro atendimento, que é o nosso gestor que está na frente ali, nosso assistente de canais que faz a recepção dele, já vê que o modelo é diferente. E eles se encantam, tá? Mas aqui é diferente, aqui, eu vim aqui achando que era um banco. Aí começa a entender um pouquinho, aí a gente vê o quanto eles têm de falta de conhecimento do modelo cooperativo, sabe? E o cooperativismo, o que o Matuela trouxe aí, realmente é o que nos inspira para trabalhar todo dia. A gente tem, quando a gente corre sangue, nosso sangue é verde, né? Verde Sicredi, porque a gente incorpora isso como nosso modelo de vida. E falar de Sicredi é tão gostoso, falar de cooperativismo é tão gostoso, porque só faz o bem. Cooperativa não faz mal para ninguém. Ela foi criada para fazer o bem. O padre Teodoro Amistad, que criou o Sicredi
lá em 1902, a visão era essa, era ajudar as pessoas, fazer o bem para as pessoas, que tivessem uma vida melhor. E ela se proliferou dessa forma e cada vez enriquecendo mais isso dentro do modelo. Mas falta as pessoas conhecerem um pouco mais, valorizar um pouco mais isso, sabe? Apostarem nessa, né? Entrarem nesse modelo, né? E se dedicarem e fazer seus negócios dentro do modelo cooperativo. Isso pode ser no financeiro, pode ser na saúde, pode ser na educação, pode ser, enfim, todos os segmentos que tem cooperativa hoje é o melhor modelo hoje de se desenvolver. Tu vai para fora do país aqui, os países de maior desenvolvimento, onde tem o cooperativismo com maior participação no desenvolvimento, porque realmente eles atuam e as pessoas conhecem. E no Brasil nós estamos muito pobres em termos de conhecimento do cooperativismo, e essa é a nossa missão. Por isso que a expansão nossa aqui hoje, a gente trabalha com muito carinho, e as nossas equipes preparadas para isso, que eles têm que visitar as pessoas e falar quem é o cooperativismo, quem é que está batendo na porta deles, quem é aquela cooperativa que chegou ali para se apresentar e para ajudar ele, né? Não para se usar dele, para servir ele naquilo que ele precisa. Então, para mim, o maior mito hoje que nós temos hoje realmente é o desconhecimento do cooperativismo, e é onde nós trabalhamos muito forte. Por isso que a presença na comunidade, participar de eventos, né, participar de tudo que é atividade que acontece dentro do município, tanto na parte econômica como social, é importantíssimo para as pessoas verem realmente o valor do cooperativismo, o quanto ele ajuda, o quanto que ele contribui, o quanto que ele pode, né, fazer a diferença na vida das pessoas, né, que são os donos do cooperativismo, e na vida da sociedade onde ele vive, né, entregando recursos, né, magníficos. Aí nós temos números grandiosos aí na parte social que colocam o Sicredi num patamar diferente de grandes outras instituições que às vezes se movimentam para fazer alguma coisa, mas tem mais um interesse financeiro por trás, e daí o sucesso não é tão grande, né? E o Sicredi conquista esse sucesso porque o olhar realmente é humanizado, né? Então o maior desafio é esse, né? É realmente o desconhecimento do cooperativismo. Como equilibrar resultados financeiros com responsabilidade social? Como é que faz isso, Matuelo? É uma ótima colocação, viu, Nicole? Como eu falei, eu imaginava aqui ouvindo você falar, se tu tava nervosa com essa entrevista, imagina se não tivesse, né? Nossa, eu nunca... as tuas perguntas, as tuas colocações são, para mim que estou nesse meio, né, impressionante. Se a Daiane vai concordar comigo, está aqui junto, não está na imagem aqui, mas é a nosso anjo da guarda aqui na assessoria de comunicação de imprensa, né? Esse talvez seja um ponto fundamental, o equilíbrio econômico e o social, né? Eu sempre falo que não tem castelo social com reino econômico, né? Eu tenho que entender que se eu não tiver resultado, eu não consigo cumprir com o meu papel social na sociedade, né? Eu não falei em nenhum momento aqui, mas o Sicredi hoje tem 50 mil colaboradores. O Sicredi foi escolhido a melhor empresa para trabalhar no Brasil pelo 2º ano consecutivo. Então isso aí mostra que os colaboradores estão contentes trabalhando na cooperativa. Então isso é importante, isso aí nos dá segurança, né, de que as pessoas que estão lá dentro estão felizes de trabalhar. Óbvio que mesmo lá tendo esse ranqueamento, a gente tem que olhar para dentro, que com certeza tem alguém lá que deve estar insatisfeito, tem alguém que tem que, né, que olhar, né? Então a gente procura ter um trabalho assim, muito focado no cuidado com o financeiro, né, com os números da cooperativa, né, com os riscos do mercado financeiro. E eu posso falar sobre isso. Olha o Banco Master, olha o estrago, o maior rombo talvez do Brasil. 40 bilhões se foi do saldo do Fundo Investidor de Depósito dos bancos. Nós do Sicredi, Cicobi, que só participamos do Fundo de Cooperativo, é outro segmento, né? Mas o Banco Will, o Banco Pleno, que mais 5 bilhões aproximadamente, estamos falando assim de 1/3 do fundo garantidor dos depósitos dos bancos foi consumido. Ainda bem que esse valor vai ser para pagar as pessoas que tinham dinheiro aplicado nesses bancos, mas quantas pessoas tinham lá? Muito mais de 250 mil. E até posso explicar para as pessoas aqui, o máximo que uma pessoa pode receber quando um banco acontece isso é 250 mil por CPF. Se a pessoa tinha 500 mil, perdeu 250, perdeu, né? E aí tem muito a ver com risco, cuidar, né? Inadimplência, né? Emprestar e não receber, risco de mercado, que aconteceu muito com o Banco Master, né? Pagar 180% CDI numa aplicação. Ora, se uma aplicação entre um banco e outro é 100% CDI, que é 15% ao ano, como é que um banco sai pagando 25%? Como é que é tirar isso? Entendeu? Isso aí é questão de gestão financeira, né? O risco operacional, operação sem assinatura, operação mal estruturada, né? Risco de liquidez, emprestar um dinheiro que eu não tenho. Então, o cuidado, né? O equilíbrio financeiro é o preço justo.
Eu sempre falo, todo serviço tem um preço justo. E responsabilidade social, muito obrigado. Responsabilidade social não é dar patrocínio. A social não é patrocínio. Quando eu falo social, estou falando em cuidar da sociedade como um todo. Nós temos um programa fundamental do social, chama-se União Faz a Vida, onde o Sicredi leva para as escolas o ensino fundamental, a cooperação e a cidadania. Nós estamos em vários municípios do Brasil, nossa cooperativa está em 6 municípios, onde o Sicredi apoia a educação. Nós não ensinamos a dar aula, nem temos essa prepotência, nem temos conhecimento disso, mas o Sicredi é um parceiro das escolas, das secretarias, dos municípios no ensino fundamental, levando, através de uma assessoria pedagógica, uma forma diferente, né? Das professoras, das diretoras dar aula, trabalha através de projetos, sabe? Ligados à cidadania e à cooperação. Não se ensina Sicredi. O programa é União Faz a Vida, o símbolo é uma abelha, não aparece nossa marca em nenhum momento, não é fazer propaganda cooperativa, e sim programação social. Nós fomentamos cooperativas escolares, são cooperativas onde crianças de 11, 12 anos aprendem a presidir uma cooperativa, a formar um conselho, a ser diretores. Eles formam a cooperativa igual, com estatuto, com assembleia, eles criam um produto, eles participam, eles vendem esse produto, ou eles participam de eventos. É uma cooperativa realmente validada. Nós estamos fomentando 4 e vamos trazer os 2 programas para cá, para Minas Gerais, agora dentro do nosso plano de expansão. Nós temos um programa de esportes, né, chamado Tacinha Sicredi. Nós temos o Crescer e o Pertencer. Então, o Estado Social para nós, programas ligados à sustentabilidade, né? Como que eu posso ajudar a sociedade, né? A gente trabalha muito isso. O resultado econômico só se justifica se, quando eu olho para o município que eu estou presente, eu ajudei a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se as pessoas lá tiveram no Sicredi uma ferramenta de melhoria da sua atividade, se o produtor rural teve no Sicredi um apoio, seu empresário, seu funcionário público, se a pessoa física, né? Por isso que nós do Sicredi temos em torno de 8 a 10 mil crianças e jovens associados ao Sicredi, porque onde através do programa Sicredi Futuro, produtos que atendem o jovem, um programa chamado Sicredi Atuação Jovem, que gera empreendedorismo nos jovens, tem aqui, já está na 3ª turma aqui em Minas Gerais, na 3ª turma lá no Rio Grande do Sul. Então nós acreditamos muito nisso. Nós temos um lado econômico muito sério, muito responsável, mas nós também acreditamos que as cooperativas têm um papel de caminhar junto com a sociedade, e esse talvez seja o maior programa de lado social. Não adianta eu ir ajudar a pai na sexta-feira, no sábado, no domingo, ou no sábado e domingo, e de segunda a sexta eu lograr os outros. Aquilo que eu faço segunda a sexta tem que ser o melhor possível. Às vezes tu quer dar programa, tu quer dar educação financeira numa escola e tu não dá uma consultoria boa dentro da agência. Eu sempre falo para os colaboradores, a melhor consultoria, o melhor programa de educação financeira, ela é feita dentro de casa. Quando um associado chega, quando a Nicole chega lá e diz, olha, estou pensando em trocar de carro, qual é o melhor produto para mim? Eu penso numa previdência privada. Ô Nicole, tu tem uma casa, tem seguro, Nicole? Não tem. Olha, vale a pena cotar. Pensa bem, quantas pessoas, Nicole, eu conheço pessoas que trabalharam a vida toda para ter o sonho da casa própria, e aí um fogo destruiu tudo que tu construiu com 20, 30 anos, e às vezes o seguro do residencial é R$400, pago em 10 vezes. Não estou falando de fazer no Sicredi, cota em vários lugares, né? Assim como um seguro de vida. Quantas pessoas tinham no seu pai? Isso talvez seja a responsabilidade social mais séria que pode ter. O pai é o único a pessoa que colocava dinheiro dentro de casa. Aí deu um problema, o pai faleceu, a esposa não tinha renda, filhos pequenos. Às vezes um seguro de vida, né? Por mais que não traga a pessoa de volta, ela pelo menos dá um amparo para a pessoa continuar a sua jornada, porque não somos eternos, né? Então eu acredito muito nisso, que só justifica levar um lucro, o resultado do empreendimento numa assembleia, se do outro lado eu cumprir com a minha missão de apoiar a sociedade, eu crescer junto com a sociedade. Meninos, eu queria ficar aqui horas e horas fazendo podcast com vocês, porque é muito bacana, é muito legal essa parte do cooperativismo, na visão de vocês, a explicação de vocês, é muito claro isso, e é muito bacana, tá? Mas eu sei que a agenda de vocês é apertada, vocês têm compromissos, tá? E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos acompanhando agora através das ondas da FM, para quem está nos acompanhando também através da internet. Eu queria que vocês pudessem deixar aí uma mensagem para todas essas pessoas que estão nos acompanhando agora. Começa aqui, Matuel, depois você faz o fechamento.
Eu queria só fazer um complemento aqui, Nicole, bem rapidinho, o que o Matuel estava falando, perguntou sobre o equilíbrio, né, entre o econômico e o social, como é que faz para ter isso aí, né? Eu te digo, escutando o que o Matuel falou aqui agora, e pela nossa vivência do dia a dia, isso está muito relacionado, sabe o quê? A gestão. E a gestão é de quem é da governança. Então, você ter pessoas com capacidade, com conhecimento e que realmente respeitam, que as cooperativas são regidas por 7 princípios, né, e pelos valores do cooperativismo. É exercitar isso. É o exercício do cooperativismo na sua essência. Isso que você mantém o equilíbrio do econômico e o social. Cuidando do desenvolvimento, fazendo a parte social e a sustentabilidade do modelo cooperativo como realmente uma ferramenta de impulsionamento e desenvolvimento da comunidade. Então, para mim, o equilíbrio está nisso. Está nas pessoas que fazem, principalmente na pessoa do presidente, que é o que ele falou aqui, ó. O presidente, ele tem o período de trabalho dentro da cooperativa, mas ele tem a vida dele fora, que ele é o presidente da cooperativa. Qualquer lugar que ele estiver, no mundo todo, quem é o Matuela? É o presidente do Sicredi. Quem é a Nicole? É a jornalista lá da Rádio Sensação. Quem é o Laone? É o GRD do Sicredi. Então o sobrenome nosso passa a ser da empresa. Então teu modelo de vida passa a ser diferente. E o equilíbrio está nisso. É você realmente ser um profissional de alto nível, tanto na tua vida profissional quanto na vida pessoal. E aí você mantém esse equilíbrio e consegue, no modelo cooperativo, se sustenta assim. Quando é outro segmento de bilaterais, talvez não precise ser tão rigoroso. Mas para nós, modelo cooperativo, esse equilíbrio, para mim, está mantido. Por isso que a gente cuida muito o nosso comportamento, o nosso modelo de vida, que ele tem que ser muito coerente com aquilo que nós pregamos no modelo cooperativo. E fala muito para os colaboradores. E faço meu fechamento aqui, Nicole, primeiramente agradecendo vocês, né, por essa surpresa maravilhosa, a emoção que vocês nos trouxeram hoje aqui. Realmente saímos daqui realmente com o coração muito alimentado de energia, né, nossa, sabendo que a gente está, esse reconhecimento dos filhos, da família, enfim, vocês aqui de nos dar essa oportunidade, esse reconhecimento realmente é grandioso. Tomara que a gente consiga passar essa mensagem para quem nos escuta, né, nesse momento, para eles também seguir esse modelo dentro do formato de vida deles, mas que seja uma inspiração que a gente viveu aqui. A Matuela aqui é um exemplo, né, de liderança, de empreendedorismo, de desenvolvimento, né, é uma inspiração, como eu disse, sempre foi na nossa vida e continua sendo e vai ser por toda a vida, com certeza, e que a gente possa ser dessa forma também. E que a marca que a gente deixa pode ser realmente de muito valor, né, que é a marca que nós deixamos enquanto estamos aqui. Por exemplo, a minha marca começou no dia 28 de setembro de 1965, quando eu nasci. Recebi uma oportunidade de escrever o livro da minha vida. Estou escrevendo página por página. E que eu posso fazer a conclusão desse livro de forma realmente muito consistente e com muito valor, que foi até agora. Então é essa mensagem que eu deixo para todos os jovens. Aproveitem o momento de vida, aproveitem a energia que vocês têm, jovens. Coloque isso inteiramente à disposição de vocês, porque você vai ser o melhor profissional, o melhor filho, o melhor amigo, o melhor estudante. Aproveite e não jogue isso fora, porque o mundo hoje está tão turbulento que convida as pessoas para seguir um caminho totalmente diferente. E a sociedade está muito assim, desqualificada e muito perdida por conta disso, porque a nossa inspiração é a juventude, é a nossa associação. Quem é que vai vir no lugar do Matuela? Quem é que vai vir no teu lugar aqui na rádio? Quem é que vai vir no lugar do prefeito aqui de Rio Pombo? É os jovens que estão se formando, mas tem que ser pessoas que tenham caráter, que tenham responsabilidade, que tenham dignidade, né, pelo modelo ser humano, né? Tem que ser isso, você tem que ser um ser humano. Ser humano o que é? Tem que ter sentimento, tem que ter amor, paixão, né, conhecimento, tem que ter entrega, tem que ter ação, tem que ter atitude, né? Então, e ter uma vida digna. Então, peço a todos, sabe, que olhem para o seu modelo de vida, não terceirizem a sua vida para outra pessoa, jamais, né? Seja aquilo que vocês são na sua essência. Siga o modelo dos pais, né? Siga o modelo que vocês aprendem na escola como educação, mas os valores, siga o modelo da família e seja o melhor que você puder. Amanhã tem que ser melhor que hoje e assim por diante, né? Você sempre tem que ser melhor do dia anterior e fazer coisas boas para você ser feliz naquilo que você é. Aproveitar cada momento da vida como se fosse o último, porque eu não sei o que vai acontecer daqui 2 minutos. Então, enquanto eu estou aqui, eu tenho que ser o mais puro, o mais verdadeiro e o mais feliz possível, né? Para você sempre ter essa vida digna e qualificar. Então, muito obrigado, né, de coração, e que Deus abençoe vocês nessa caminhada tão importante de dar essas oportunidades para muitas pessoas que podem vir aqui. Eu sei que tem muitas lideranças que podem vir aqui fazer, e eu já vi vários podcasts de vocês aqui fazendo esse movimento. É muito bacana isso, é uma forma de nós disseminar isso para a sociedade e fomentar isso dentro do modelo, né, de vidas com qualificação e que possam ser diferencial na inspiração de jovens, principalmente, que é onde nós buscamos hoje trazer jovens competentes e com qualidade de vida. Obrigado. Obrigado, Laone. Matuela.
Ô, Nicole, eu tô emocionado, tô feliz demais, eu tô realizado. Cada pergunta que você fez e cada vez que algum de nós falava aqui, eu refleti muito. Obrigado por me permitir voltar no tempo, refletir sobre a minha vida, contar um pouco da minha história para as pessoas, a história do Sicredi, a história do Laone, né? Já aproveitar para pedir desculpa se alguma coisa a gente falou aqui pode ter magoado alguém, por favor não se sinta isso, pelo contrário, a gente veio aqui abrir o nosso coração, falamos o que a gente pensa, o que a gente sente, e com certeza não somos perfeitos, erramos muito, né? E fico muito feliz de poder ver que essa rádio tem alma. Essa rádio aqui realmente pensa nas pessoas, essa rádio vai chega nos lares, né? Permite que a gente possa contar um pouco da nossa vida. Parabéns à Rádio Sensação, quero agradecer o Elias, agradecer a ti, a toda a equipe aqui da rádio, a família Sensação 105.5 pelo belíssimo trabalho, ao povo de Rio Pombo, onde estamos aqui, mas aqui eu sei que a audiência da rádio vai chegar aí pelas plataformas aí a muitas pessoas, né? Deixar aqui o meu carinho, o meu abraço, o meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? De conviver com vocês, conheci muitas pessoas e dizer assim que valeu a pena, Nicole. Cada vez que acordei à 1 da manhã, pego o avião às 5 da manhã, fico 24 horas sem dormir, nunca reclamei, me sinto muito feliz. Tem muita gente, Nicole, que acorda de manhã e não tem um propósito, isso que é ruim, né? Muitas pessoas ainda vão chegar de meio-dia, não tem que pôr na mesa. Lá no Rio Grande do Sul, muitas pessoas, quando chega o inverno, não tem uma roupa. Muitas pessoas ainda precisam, né, depender dos outros para um tratamento de saúde. Então a gente tem muita coisa para fazer nesse mundo, mas esse mundo é muito bom. O meu tempo de jovem era bom, de criança era bom, e o jovem de agora não é também. Era bom aquele tempo, é bom esse tempo, é as escolhas que a gente faz na vida. E ser feliz, né, entender que a vida não é plena de felicidade. E conviver com os momentos bons é ótimo, e quando não for bom a gente tem que passar por cima deles, poder ter amigos, ter família, e conviver junto, né? Viver bem, né? E saber que no dia da manhã, como o Laone falou, vai ser melhor que o de hoje. Então, fico feliz, fico à disposição. Meu Instagram é @Rogério_Matuelo. É um prazer, quem estiver assistindo, nos ouvindo, é um prazer ter novos amigos. Me coloco à disposição, quando quiser nos chamar será um prazer, mas eu encerro agradecendo a você. O sucesso do que acontece aqui na região onde vocês chegam depende muito de vocês aí, profissionais de rádio. O mundo evolui, a inteligência artificial evolui, e eu deixo aqui para as pessoas, quanto mais evolui a inteligência artificial, quanto mais a tecnologia evolui, mais vão buscar as pessoas, mais tem lugar para aqueles que querem fazer a diferença. Não esqueça, pessoal, é a máquina a serviço do homem. As pessoas é que tomam as decisões. Então, se você quer, tem espaço para todo mundo. Parabéns, fico à disposição. Quando quiser, é só nos chamar. Um abraço. Eu que agradeço a toda a equipe da Sicredi, sempre ser cordial com a gente, sempre abrir espaço pra gente. Pra você que tá aí nos acompanhando, meu muito obrigado. Agradecer também a padaria Vololi, que tem uns quitutes aqui, gente. A gente falou tanto e comeu muito pouco. Agradecer aqui a padaria Vololita pelos quitutes. Agradecer a você que ficou nos acompanhando até agora, através da internet, através também das ondas da FM. Meu muito obrigado. Semana que vem a gente tem mais Sensação Podcast por aqui. Beijo. Um abraço e até o próximo. Que legal.